Se eu me deparar com um vampiro, certamente saberei o que fazer. De imediato irei fazer o sinal da cruz com meus braços, pois aprendi nos filmes de terror que vampiros fogem do sinal da cruz. Se tivesse disponível, ainda jogaria um pouco de água benta nele. Isso com certeza o afugentaria. Caso visse um disco voador pousando, iria pegar meu celular e bater uma fotografia, pois é algo que imagino fazer desde que assisti ao filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Se eu topasse com o Batman nas ruas, com certeza iria pedir para dar uma voltinha no quarteirão dirigindo o Batmóvel. E sei ainda o que faria se me encontrasse com o Saci Pererê e mais um monte de assombrações que assustavam as crianças de minha geração. Dá para perceber que para coisas muito inusitadas e impossíveis de ocorrer, estamos preparados e saberemos como agir no momento em que acontecer. Entretanto, refletindo a respeito de situações inesperadas ou inusitadas, descobri que, caso eu conversasse com alguém que acreditasse que a Terra é plana, eu não saberia rapidamente apresentar explicações que pudessem ajudá-lo a entender que nosso planeta não é como uma pizza que fica vagando no espaço. Sendo assim, pensei sobre o assunto e trago aqui para vocês alguns argumentos para apresentar a um terraplanista para convencê-lo de que a Terra não é plana. Apesar de parecer engraçado, o assunto é sério e, na minha opinião, reflete questões maiores e que estaremos comentando no decorrer desse vídeo. Antes de iniciar, peço a vocês aquele joinha, sua inscrição no canal e que deixem ativado o sininho das notificações para que recebam sempre em primeira mão nossos novos vídeos. Vamos lá! A ideia, pessoal, não é apelar para uma teoria muito complexa e que demande cálculos complicados. Pelo contrário, para explicar por que a Terra não é uma pizza, só precisaremos dos conhecimentos que aprendemos na educação básica, ou nem isso, como por exemplo, a pura observação dos fenômenos. Ela será suficiente. O primeiro argumento diz respeito ao fato de as estrelas que vemos no céu do Brasil não são as mesmas estrelas que são vistas no céu dos países do hemisfério norte. Se a Terra fosse plana, todos veriam as mesmas estrelas ao mesmo tempo, o que não ocorre. Isso é extremamente básico e intuitivo. Até uma criança consegue entender, mas ainda assim, poderiam alegar que a Terra é muito grande e, por isso, haveria diferenças no céu que observamos. Sendo assim, vamos partir para uma observação ainda mais simples, e diz respeito ao fato de que, em nosso planeta, quando é dia em uma parte, é noite em outra. Se a Terra fosse plana, quando fosse dia, seria dia em todo o planeta. Isso também não acontece. Para conferir isso, basta telefonar ao meio-dia aqui no Brasil para alguém que mora no Japão, no lado oposto da Terra em relação ao nosso país, que ele vai dizer que lá está bem de noite. Como vários de nós têm algum conhecido que mora no Japão, ou conhece alguém que mora no Japão, essa experiência não é tão difícil de ser feita. Só com isso, já dá para perceber que não é possível que a Terra seja plana. Um terceiro argumento é que, se a Terra fosse plana, ela teria, digamos, bordas elevadas para poder segurar as águas dos oceanos. O problema é que, caso ultrapassássemos essas bordas, cairíamos e ficaríamos vagando no espaço sideral. Sabendo que o ser humano adora desafios, e que já fomos das profundezas dos oceanos até o topo das maiores montanhas da Terra, como é que nunca conseguimos chegar a essa borda? Essa também é bem básica, não é? E ainda, sem entrar em conhecimentos científicos, eu poderia apelar para as fotos que são tiradas de espaçonaves e estações orbitais que são ocupadas por astronautas americanos, russos, chineses, europeus, japoneses e até brasileiros. Não tem como ser uma mentira tão bem contada por tanta gente. Nós sabemos que quando a mentira é muito grande, uma hora ela acaba escapando. Sendo assim, acho que com essas explicações já conseguiria pelo menos deixá-lo em dúvidas quanto à planicidade da Terra, e quem sabe, com um pouquinho mais de conversa, ele certamente entenderia que a Terra é uma esfera que gira em torno do Sol. O problema é que, para apresentar outros argumentos, eu precisaria apelar um pouquinho para a ciência. Se ele questionasse, por exemplo, por que as águas do oceano não escapam da Terra enquanto ela gira, eu teria de explicar para ele a ação da gravidade. Eu poderia ainda avançar nas explicações. Não é que apenas é noite em um lugar e dia no outro. As estações do ano também são diferentes. Enquanto em um dos lados está nevando no inverno, no outro é sol de verão. Se você já foi para o hemisfério norte, já deve ter observado um fenômeno bem interessante. A água na privada gira em sentido contrário ao que ocorre aqui no hemisfério sul. É o chamado efeito Coriolis,
que também é explicado pela física e está relacionado à esfericidade da Terra. O que se percebe é que a partir de um ponto, as explicações se tornam um pouco mais complexas, e eu teria de apelar a conceitos básicos da física, como as chamadas leis de Newton. Como essas teorias são explicadas no ensino médio, ou seja, em uma etapa da educação básica, parece que ocorre, em escala global, uma dificuldade em passar conceitos elementares das ciências aos nossos estudantes, e que faz com que alguns deles acreditem em coisas que já sabemos que não são verdades desde o final da Idade Média. Já se passaram cerca de 500 anos que esses conhecimentos estão disponíveis e estamos falhando em ensiná-los. E isso não ocorre apenas nas ciências da natureza, como a física, a química e a biologia. Por exemplo, se pegarmos um conceito das ciências humanas bem comum, como absolutismo, todos sabem no papel identificar um regime absolutista. Entretanto, quando mostramos diversos exemplos de países que ainda hoje possuem as mesmas características de regimes absolutistas da Idade Média e que não passam de ditaduras, muita gente acredita que são regimes modernos e democráticos. Isso é o equivalente nas ciências humanas a se pensar que a Terra é plana. É uma forma de terraplanismo intelectual. De maneira contraditória, quanto mais informação temos à nossa disposição, parece que se torna mais difícil ensinar a coisa correta, pois a informação errada gera de maneira veloz e talvez até mais rápida que a informação científica. Me parece que é o momento de pensarmos em métodos que estimulem a curiosidade científica nos alunos, ao mesmo tempo em que possamos proporcionar experiências que possam ser feitas dentro da sala de aula para reforçar esses conceitos científicos. Mas fora da escola, parece que a coisa ainda é mais complicada. Basta ser um pouco famoso e ter alguns seguidores nas redes sociais para que muitas celebridades emitam suas opiniões. Tenho visto muitas dessas celebridades falando de temas como ciência, política, agricultura, tecnologia e mais um monte de coisas, capazes até de colocar em risco o emprego de muitos brasileiros, sem que eles possuam conhecimento maior que o seu ou o meu, mas mesmo assim causando, a meu ver, um impacto negativo significativo. Quanto às ciências da natureza, eu acho que está mais fácil de resolver. Vamos caprichar mais nas aulas de física, química e biologia e criar laboratórios específicos para que os alunos possam aprender esses conceitos brincando. Dessa maneira, cada vez menos gente vai acreditar que a Terra é plana. Quanto às opiniões muitas vezes descabidas que vemos nas redes sociais, só vamos superá-las quando a educação atingir a todos com qualidade, pois saberemos como filtrar as coisas certas das bobagens. E o que você faria se tivesse de explicar que a Terra não é plana para um terraplanista? Você acha que essas opiniões pessoais de celebridades são importantes? E qual o papel de uma educação de qualidade nisso tudo? Deixe nos comentários e nos ajude espalhando esses conteúdos aos seus amigos, incluindo aqueles que acreditam que a Terra é plana. Grande abraço e até a próxima!